patrões. Hoje temos um patrão aqui presente, Bruno Ferrari, o grande Bruno Ferrari, que já trabalhou nas indústrias Ferrari, que já... Enfim, é isso. Já está aqui porque ele está acompanhando que pode ser que o nosso programa entre pra TV. Exatamente, pode ser que o Mário... Tá raspando a tua barba, cara. Bruno Ferrari que... Muito bem, amiguinhos, estamos aqui hoje. Qual que é o episódio dessa vez, Jonathan? É o 5. No quinto episódio do Na Minha Fecal Opinião, a terceira temporada do seu vlog de perguntas e respostas. O vlog de perguntas e respostas do blog de criança, eu já falei duas vezes essa mesma coisa na mesma frase. Estamos aqui emocionadíssimos, agradecendo a todas as milhares de pessoas que estão clicando, estão curtindo e estão... Minha garganta está um pouco arranhando porque aqui em Curitiba está muito frio. Estou agradecendo a todas as pessoas que estão contribuindo, que estão amando os nossos vídeos, as nossas produções. Quero agradecer a você que está aí. Um beijo na sua alma, seu lindo, sua linda. Hoje vamos, como já de costume, responder as perguntas e respostas que você envia lá pelo ask.fm/crentaços. Vamos começar a responder? Humilde Barba, por que só uns poucos têm tanto e uns muitos têm tão pouco? Pergunta muito interessante, hein? Por que tantos têm tão pouco e muitos têm pouco? Essa pergunta ela foi uma pergunta meio retórica, porque você sabe a resposta, né, jovem? Eu acho que todo mundo, a maioria tem tão pouco e tão poucos. É muito complicado, é muito confuso. Tá confuso pra caralho. Mas tá, eu vou deixar escrito. Coloca ali pra nós. Por que tão poucos tem tão muito? Por que pouca gente tem tanto e muita gente tem pouco? Essa é a pergunta que você faz. A resposta, na minha modesta, na minha humilde opinião, é justamente o fato de que nós, seres humanos, somos completamente egoístas pela nossa própria natureza. Não é de hoje que você vê. Alguns sistemas econômicos são baseados no egoísmo, baseados efetivamente no acúmulo, e para que alguém acumule, necessariamente alguma pessoa tem que ficar sem. Nesse ponto, meu jovem, é vital a gente compreender que o que faz a gente ter, o que faz essa dinâmica que você falou, poucos terem muito e muitos terem pouco, é justamente porque o ser humano é completamente caído. Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Impecável Barba, qual a sua visão sobre confessar pecados? Confessar só para Deus? Para um amigo? Ou só é válido para o pastor? E a sua opinião sobre expor pessoas que pecam para a igreja? Concorda? Ou acha que deve ser resolvido entre os obreiros da igreja? Perguntinha enviada por Bruno Cerqueira. Muito bem, Bruno. Essa pergunta ela é complexa, mas é simples ao mesmo tempo. Isso é uma afirmação complexa. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Visto que você fez duas perguntas numa só, né? Pelo preço de uma pergunta você vai ter duas respostas. A primeira é sobre confessar pecado. A nossa cultura religiosa aqui no Brasil, sobretudo, né, essa forte influência que a gente tem da Igreja Católica, da Igreja da teologia romanista, nos mostra a figura do padre como receptor dos pecados dos fiéis, para que o próprio padre possa ministrar o perdão ou qualquer coisa do gênero. Isso é uma coisa que na teologia deles funciona assim. Eu não sou católico, então não estou aqui para dizer se isso é certo ou errado. Para eles. Para mim, eu acho que é completamente bobagem você pedir para alguém para perdoar os seus pecados. Não tem lógica isso, porque pelo pouco que eu leio a Bíblia, parece que na morte de Jesus, na cruz, os nossos pecados foram pagos por ele. Logo, qual é o motivo? O próprio apóstolo, o próprio evangelista... Caralho. O próprio... Evangelista caralho.
Não li esse evangelho ainda. Vou te mostrar depois. O próprio Tiago fala no livro de Tiago que é pra gente confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. E curado é diferente de perdoado, porque o perdão já foi dado. A cura do pecado é muito mais no sentido de compreensão da sua pequenez, de compreensão do seu estado de pecador e não da sua... E não que o pecador é constituído porque comete pecados, mas é porque a sua natureza é pecadora. Então, ao compreendermos pecadores uns aos outros, eu compreendo que sou igual a todos os outros e toda essa mística hierárquica de que existem pessoas melhores ou inferiores em termos metafísicos, espirituais, seja lá o que for, elas caem por terra, visto que eu reconheço o pecado no outro e o outro reconhece o pecado em mim. Sendo assim, eu sou curado dessa tentativa de me fazer igual a Deus. Primeira resposta. A segunda, expor pecado das pessoas na congregação. Essa é uma coisa que é mais complicado ainda, porque algumas pessoas vão dizer assim, não, mas é necessário que exponha, é necessário. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque na maioria dos casos, quando você expõe o pecado de uma pessoa, na maioria, me arrisco a dizer que na maioria absoluta dos casos, expor um pecado de uma pessoa não tem nenhum fator de cura nesse aspecto. É pura e simplesmente uma tentativa de realmente envergonhar a pessoa. Algumas pessoas vão discordar, vão falar, não, Bárbara, mas a Bíblia nos ensina que isso... Não, a Bíblia nos ensina que a gente tem que amar as pessoas. Se essa exposição do pecado for apontar para a vida da pessoa, apontar para a preservação da vida da pessoa em aspecto físico ou em aspecto espiritual, seja lá como for, eu posso até me colocar favorável. A pergunta que fica é, quando eu expondo um pecado de uma pessoa, faço com que essa pessoa se torne... possa ser um fruto para preservar a vida dela. Eu conheço um caso, por exemplo, você também deve conhecer vários casos de meninas que engravidam na adolescência e são expostas a toda a igreja com seus namorados, seja lá o que for. E daí eu te pergunto, o que gerou vida para essa menina ela ser exposta? Uma menina de, sei lá, seus 15, 16 anos que engravidou, sei lá, transou com o namorado. Será que ela vai sair dali melhor? Ou será que ela vai sair dali envergonhada, se sentindo a pior de todas as mulheres da face da terra? E será que isso não é apenas uma maneira do pastor olhar para o resto dos adolescentes da igreja e falar, vejam o que acontece, colocando uma letra escarlate no peito dessa menina e falando assim, pecadora. O objetivo desse pastor ou dessa congregação é expor para preservar a vida dela ou é expor para humilhá-la, para fazer dela um espantalho para que os outros jovens da igreja não cometam erro? Essa é a pergunta que fica. Na minha opinião, eu acho que é muito difícil você preservar a vida expondo pecados. É o que eu acho. Cético Barba, já se sentiu à beira do ateísmo? Olha, cara, ou menina, não sei se você é um homem, uma mulher, ou seja lá o que for. Eu já me senti à beira do ateísmo, sim. Sobretudo quando eu tive um momento na minha vida ali que eu tava à beira de compreender, de desacreditar de Deus, justamente porque eu tava puto da vida com a liderança da minha igreja. É engraçado você pensar que na maioria das vezes, como foi falado num desses programas anteriores, aí, sei lá qual, que eu falei de ateus, na maioria das vezes a conclusão ateísta não se dá a partir de argumentação filosófica. Ela é pura e simplesmente decepção com líderes. E assim, as pessoas que, na modo geral, e eu falo por mim, porque isso aconteceu comigo, eu olhava para o texto bíblico e olhava para os pastores que faziam merda os pastores, para mim, tinham mais influência do que a Bíblia. E daí eu ficava puto com eles e falava assim, então Deus não existe, ou talvez Deus não exista. Eu não cheguei nunca a negar completamente a minha fé. Mas já. E assim, eu acho que mais do que isso, algumas pessoas podem dizer, porra, Barba, mas como eu posso ser cristão se eu estou à beira do ateísmo? Na verdade, um cristianismo honesto, ele é cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Não dá pra você, a partir da tua leitura bíblica ou a partir de qualquer outra coisa, ter certeza plena, absoluta em todos os aspectos. Muito mais do que qualquer
muito mais do que qualquer referência religiosa, eu acho que um cristianismo honesto, ele é um questionamento diário. Todos os dias você se requestionando sobre a sua fé, requestionando sobre Deus, requestionando sobre todas as coisas. Porque se no momento que você não se questiona mais, talvez você tenha entrado num ateísmo falso. Você crê numa coisa que talvez nem seja o que é. Pense nisso. E agora, como vocês já sabem, aquela já tradicional premiação, aquela mais do que tradicional premiação, aquele tão almejado prêmio. Quantas pessoas choram? Quantas pessoas acordam suadas na madrugada dizendo: meu Deus, eu ainda não ganhei o meu coliforme, meu prêmio coliforme. And the Oscar goes to... Então talvez essa seja a sua chance, jovem. Talvez esse seja o momento de você ter na estante da sua casa aquele cocôzão de ouro que é dado para a melhor pergunta, ou melhor, a pior pergunta, ou a pergunta mais merda de todos os programas. A gente faz uma pergunta por programa, mas você precisa se identificar. Se você se identificar, você concorre ao prêmio. Se você não se identificar, você não ganha nada. Manda a pergunta. Barba, o Putin é de esquerda ou de direita? O Putin é de esquerda ou de direita? Eu acho que quando o Putin tá de boa, ele é de esquerda. Mas quando tá Putin, é de direita. Eu aqui no meu velho guia do banco, vocês em todo o Brasil. Por quê? Cada vez mais nossa! Tchau, pessoal! Até quinta! Tchau! He's a cat. Flushing the toilet, he's a cat. Flushing the toilet, he's a cat. Como a gente tem feito todas as semanas não, todos os programas, quase, hein? De repente, se você contribuir no Patreon, pode ser que seja todas as semanas. Pense bem. Não tenha dúvida, ajude. Tenho certeza. Como a gente tem feito todos os programas indicando livros, e hoje eu trouxe um livro que eu ganhei de presente da Mundo Cristão, que é esse livro aqui, ó. Confusão Protestante, quando a teologia foge do templo e abraça a rua, de Antônio Carlos Costa. Esse livro aqui, galera, eu vou falar um negócio pra vocês. Beijo pro Mundo Cristão, amo vocês, obrigado pelo presente. Tinha que mandar 2, porque eu tenho que dar um pra Tami também, ó, tá? Pra fazer pó de crente, Mundo Cristão, pensa nisso. Esse livro aqui é um livro que é simplesmente fodástico. Eu recomendo para qualquer pessoa tem que ler esse livro. A perspectiva que o pastor Antônio traz nesse livro, ela é surpreendente. É claro, se você me falar assim, porra, mas eu já tenho estudado sobre teologia da missão integral há muito tempo, não sei o quê. Cara, leia, ainda assim leia, porque a fuga que ele tem do academicismo, a fuga que ele tem da teoria, é simplesmente apaixonante. Se você escutar, se você ler as coisas que ele escreve aqui, se você ler os testemunhos que ele dá aqui, se você ver, dá pra sentir o cara, dá pra ver o cara chorando, dá pra sentir o cheiro do esgoto a céu aberto quando ele tava andando. O livro, ele é só as citações que o cara coloca no livro já valeria comprar, porque o cara deve ter lido muita coisa para constituir isso aqui. Só que, como eu falei, o testemunho que está em cada uma dessas páginas faz com que esse livro aqui seja ainda mais valioso. Eu vi no site da Mundo Cristão, acho que está 30 conto esse livro aqui, mas se você comprar uma livraria perto da sua casa, talvez seja mais do que isso. Mas vale cada centavo, cada centavo. Eu li esse livro aqui em menos de uma semana, de tão apaixonante que ele é. Recomendo a todos. Mundo Cristão, Confusão Protestante, quando a teologia foge do templo e abraça a rua. Não dá o dízimo e quer ser abençoado? Dei o dízimo conforme o mandamento. Essa foi meio fraca, né? Se o pastor roubar o dinheiro do dízimo, é problema dele com Deus. Se nem Davi se ergueu contra o homem de Deus, por que eu me ergueria? O que o Brasil precisa é de um presidente evangélico.
Brincadeira, eu não sou assim não. Queria... Você, Flávio Ribeiro, fiquei sabendo que você fez um desenho meu aí, rapaz. Ó, parabéns, cara. Flávio Ribeiro do Reflexão Viral, isso? Isso aí, Flávio, cara, muito massa, cara, curti teu desenho pra caramba, inclusive vai ser a foto do meu perfil, quando tiver. Água com gás. Uma bosta! Cara, quantas vezes eu não fui comprar uma água, daí eu vou falar, pô, você abre a água, tipo, meu Deus, que merda, era com gás. E uma vez eu tava no ônibus, eu cheguei em Manaus, cara, desci do aeroporto, peguei um ônibus e abri aquela água que tava inteira chacoalhada, espirrou água no ônibus inteiro. E foi na cara de um maluco lá que ficou bravíssimo comigo. Enfim, cara, água com gás, além de ser uma merda, você sempre compra ela sem querer, porque você quer comprar uma água sem gás e daí você compra água com gás. É uma merda. Seus comentários sobre a E3. Já ouvi falar. É um tipo de atividade quase que antropológica, né? Que reúne todos esses seres desse universo assexuado, que se encontram assim e não tem o que fazer da vida, não tem namorado, não tem vida social e se refugiam nesse tipo de jogo, nesse tipo de entretenimento. E essa E3 é a Copa do Mundo dos Virgão, basicamente. Falei bem curitibano agora, né? Crédito ou débito? Crédito. Cara, crédito. Sempre crédito. Nunca confie em alguém que paga no débito, cara. Nunca. Essa é uma regra de vida. Textão no Facebook. Pode? Cara, outro dia eu falei, pode, mas você pode morrer também, né? Outro dia me perguntaram, pode ouvir música no ônibus sem fone de ouvido? Pode, mas você pode ir pro inferno também, arrebentar a sua cara na porrada. Eu tenho que começar a respirar mais dentro dessa máscara aqui. O ar tá acabando. Cara, textão no Facebook, meu amigo? Pode. Mas por que você não escreve um livro de uma vez? Porque tem gente que escreve quase uma monografia dentro do Facebook. E, cara, pra quê? Vai escrever lá, escreve pra caralho. Quer dizer, não posso falar palavrão, esse programa é crente, né? Escreve muita coisa lá no Facebook pra dar a sua opinião de merda. Eu não quero saber a tua opinião, meu amigo. E, cara, na boa, sua opinião não me importa. Porque se você vai escrever um textão, você não vai escrever uma literatura, você não vai escrever um conto, você vai escrever a sua opinião. E geralmente a opinião das pessoas é muito merda, cara. Pessoas, tenham bom senso. Se eu quiser saber a sua opinião, eu te pergunto. Eu mando pergunta no seu Ask. Eu não fico lá vou ver, entrar na timeline aqui, eu quero saber a opinião dos meus amigos. Não quero. Uma dica de beleza. Uma dica de beleza. Homens. Dica de beleza para homens, hein? Vou dar uma dica a você, garoto, rapaz, que quer ficar bonito, que quer ficar sarado nesse verão. Primeiro, deixa sua barba crescer. Porque homem que faz a barba é viado. Vou te contar esse segredo. A não ser que você tenha 15 anos, daí tudo bem. Daí tem que fazer a barba mesmo, né? Mas se você não tem, cara, pô, deixa um bigodinho crescer, deixa um bigode maroto, um cavanhaquezinho maneiro, aí você vai ficar lindo, cara. Até eu vou querer pegar você. Mulher, dica de beleza pra você. Mulheres, não deixem a barba. Mulheres, amo vocês. É isso. Mulheres, vocês já são lindas. Não se estraguem. Nada de ficar falando abobrinha por aí. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. É minha hora de brilhar. Puta, cara, eu fico com um cagaço quando saio na minha secada. Pode ter qualquer coisa, mano. Eu fico assim, puta que pariu, o que eu falei dessa vez, caralho? Porque eu esqueço o que eu falo, tá ligado? Tipo, eu saio por aquela porta ali, ó, e eu, Porra, no microfone, você.